a gente vai incluir alguns assuntos hoje de importância fundamental para o vestibular. E esse assunto que eu vou tratar é um assunto muito interessante e que a UFRN sempre está cobrando. E esse assunto são os seres vivos. E falar de seres vivos envolve não somente falar dos seres humanos, mas envolver também a participação de micro-organismos como vírus, bactérias, protozoários, que são normalmente citados em provas de vestibular. Então hoje a gente fez uma sequência, hoje a gente vai falar sobre especificadamente uma questão que envolve prions, que são moléculas de proteínas normalmente encontradas nas nossas células e que, por advento de uma alteração mutacional, ela pode gerar problemas, doenças, e essas doenças hoje a gente vai trabalhar um pouquinho. Falaremos também sobre as estruturações simples de vírus, bactérias, para a gente fazer uma correlação entre elas, informando, por exemplo, para vocês tipo de material genético, envoltório, se tiver presente, estruturação. Então, é uma forma de você dar uma geral sobre esses assuntos. E, para finalizar, a gente vai colocar um assunto, eu sei que sou, vamos dizer assim, puxando um pouco a minha sardinha, mas é uma área que todos os alunos me conhecem, sabem que eu gosto muito, que é a área de botânica. E é uma questão certa no vestibular de vocês. Então, eu coloquei aqui questões que, não vou dizer 100% de certeza, mas eu vou dizer bem possível de você encontrar essa questão na prova do vestibular. Então, ano passado nós tivemos questão de botânica, esse ano deve aparecer também, talvez na objetiva, talvez na subjetiva, não sabemos. Mas com certeza vai aparecer botânica. E a gente vai especificar para vocês bem claramente 3 assuntos importantes dentro da botânica. A fisiologia vegetal relacionada com mecanismo de transpiração, tá legal? Mecanismo envolvendo movimento vegetal, que já faz um tempinho que não cai, e mecanismo hormonal de plantas. A gente vai falar aqui sobre as auxinas, citocininas, ácido giberélico, vamos tratar do etileno, tá? Então, muito importante a aula de hoje. Então, eu gostaria que você observasse na tela agora a primeira questãozinha. Observe que essa questão eu já coloquei para você especificadamente o que nós temos aí nessa tabela. Tem uma tabelinha que eu já coloquei as respostas, já para você, aluno, não ter grande dificuldade. Na primeira questão temos o seguinte: complete os espaços do quadro abaixo com as respostas certas, já aí especificadas. Então observe, alunos, por favor, que tem uma organizaçãozinha. Normalmente esse tipo de questão não é colocado em provas, tá legal? Mas eu estou colocando para a gente trabalhar. E simplesmente trabalhar o assunto. Então observe, por favor, que tem estrutura infectante ou tipos de material genético, envoltório característico ou característicos, quando existir, porque nem todos vão apresentar envoltório aí os que são citados. Temos também a classificação biológica do agente infectante, nesse caso a classificação do patógeno, tá legal? Então observe aí, ó. Temos na primeira situação a encefalopatia espongiforme. Encefalopatia espongiforme, bovina. Hepatite C. E temos o cólera. Aqui então a gente vai especificar para vocês, de acordo com os quadros relacionados de cada um. Vamos ver, encefalopatia espongiforme bovina. Tem a ver com os prions. Então a gente vai saber a estrutura dos prions, a gente vai saber o envoltório característico e a gente vai saber a classificação biológica. Eu queria que a gente especificasse agora a encefalopatia espongiforme bovina. João Melo, que doença é essa? Essa é uma doença, sabe aquela historinha da doença da vaca louca? Pronto, é essa que eu estou frisando aí para vocês. Eu queria só que Jonathan colocasse para a gente de volta aqui. Essa doença, pessoal, a encefalopatia espongiforme bovina, é uma doença que foi estudada muito por um neurologista americano, Stanley Prusner, e ele elaborou uma pesquisa científica no qual ele falava exatamente sobre a ação desses prions. E esses prions, estudados afinco devido a alterações biológicas que eles poderiam ocasionar, geravam doenças, como a doença da vaca louca, que foi muito conhecida, o scrap, tá legal? Que atacava ovelhas. Tínhamos também o curu, em Nova Guiné, que apareceu em seres humanos, tá? Então, são várias doenças relacionadas com os animais, ocasionadas por esse prion. Prion esse, que é, observe aí, Jonathan, coloque por favor, na telinha,
é uma molécula de proteína. Então observe aí, por favor, o que é um prion. É uma proteína. Olha que algo estranho. Normalmente, quando a gente fala em agente infeccioso, a gente fala em quê? A gente fala em vírus, a gente fala em bactéria, a gente fala em protozoário, a gente fala em verme. Então, são os normais causadores de quê? De doenças. Mas aí, olha o que acontece. Nós temos a encefalopatia espongiforme bovina sendo causada por um prion. Nesse caso, esse prion é uma proteína, pessoal. Observe que esse prion, ele apresenta uma característica bem interessante, que é não ter envoltório. Ah, por que ele não tem envoltório? Porque é uma proteína. Ele é formado por quem? Por aminoácidos. Tá legal? Então, eu queria que você observasse só bem rapidamente essa figura. Observe, por favor, que isso aí é uma estrutura molecular do prion. O prion é formado a partir de um gene conhecido como PRP. Esse gene, pessoal, aqui expressando-se normalmente, aqui a conformação normal desse prion, ele é fundamental para as nossas células. Para você ter uma ideia, aluno, esse prion, ele viabiliza a diferenciação neural, ele viabiliza a conexão das células nervosas, ou seja, fundamental para a integração das informações dadas pelos neurônios, tá legal? Então ele é essencial, ok? Então ele é encontrado nas nossas células, em especial quando a gente trata lá da região neural, com uma finalidade variada e funcional, obviamente importante para a gente. Agora, eu quero que você entenda que essa molécula de proteína, quando sofre alteração, quando sofre mutação, ela acaba mudando a sua conformação molecular. E essa mudança na conformação molecular, sabe o que ocasiona? Ocasiona problemas justamente nas funções que eu acabei de falar para vocês. Todos esses problemas não estão totalmente ou devidamente esclarecidos. Existem muitas pesquisas que envolvem as doenças causadas por prions. Eu queria que você voltasse agora um pouco e observasse comigo essa tabelinha. Pronto, olha aí. Doenças causadas por quem, pessoal? Por prions. Quais são essas doenças? Observe essa aqui, ó, o scrap. Inclusive, quando essa proteína que eu falei para você, ela é gerada por um gene chamado PRP, tem uma proteína, um genzinho. Você sabe que a sequência específica molecular tinha a seguinte sequência. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um gene, certo? Esse gene, ele é responsável por uma informação específica para a produção de uma proteína. Normalmente, quando acontece problemas nesse gene, a expressão gênica que gera o problema altera a conformação molecular proteica. Existem quadros de mutação por isso, e essas mutações podem gerar problemas ou não, vai depender da situação. Agora, o que eu quero que você entenda é que essas doenças, o scrap, que mais? O curu, a doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença de Gerstmann-Strauss-Scheinken, que normalmente é uma doença que está relacionada com prion, todas elas relacionadas com prions, vão ser encontradas em indivíduos. Por exemplo, no homem, nós temos quais doenças que estão relacionadas com o homem? Nós temos a curu, nós temos a Creutzfeldt-Jakob e essa GSS, a doença de Gerstmann-Strauss-Scheinken. Detalhe muito importante que é bom frisar para vocês. Especificadamente o scrap ataca ovelhas, cabras, curu, homem, Creutzfeldt-Jakob, homem, doença de Gerstmann-Strauss-Scheinken, o homem também. Detalhe só assim, importante para vocês. O scrap, normalmente aconteceu uma pesquisa que mostrou, por exemplo, que os indivíduos europeus que faziam o manuseio de vacas, eles acabavam usando ossos, carnes de cabras para poder, vamos dizer assim, alimentar as vacas. E provavelmente nessa alimentação veio a informação mutacional dessa proteína. Detalhe muito importante para vocês. Se alguém é normal e se alimenta de uma molécula de proteína prion alterada, ela tem uma capacidade de fazer, sabe o que, pessoal? Alterar as nossas moléculas normais. O que significa isso? Um prion alterado, ele altera prions normais. O que significa isso? A possibilidade da doença se manifestar. Lado negativo dessa história. Essa doença no homem, ela pode parecer muito com Alzheimer, por atacar a parte neural. Por isso que o nome da doença é encefalopatia espongiforme. Por que acontece essa encefalopatia espongiforme? Problemas ligados com o que se fala no natural, no básico, que é a formação de buracos no cérebro. Então, os sintomas de esquecimento,
demência estão relacionados com essa doença e muitas vezes é confundida. Normalmente o médico tem que fazer um diagnóstico preciso. Existem exames específicos para a verificação e os exames são feitos na região encefálica. Bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode acessar o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, ou então mandar um e-mail para ele, que ele já entra em contato com toda a equipe e a gente prontamente tira suas dúvidas.